Meu caro jovem, é o professor Everaldo, em mais uma aula de práticas experimentais. Hoje nós vamos utilizar os discos de frações para o entendimento de um número fracionário. Vamos entender o conceito de uma fração, a sua representação, a sua classificação e transformação de uma forma de frações em outra. Vamos inicialmente ver o que é uma fração. Fração é um número que representa uma ou mais partes de um número inteiro. Exemplo: 1/2, 1/2 é uma fração, pois é uma parte do inteiro. Significa que o inteiro foi dividido em duas partes e foi tomada uma dessas partes, tá? Porque o denominador indica em quantas partes foi dividido, o numerador em quantas partes foram tomadas, né? Aqui, 3/4 também é uma fração, pois representa 3 partes de um inteiro. Significa que o inteiro foi dividido em 4 partes e foram tomadas 3 dessas partes. Então, se eu tiver 3/4, isso é 3/4, significa que o inteiro foi dividido em 4 partes e foram tomados 3 dessas partes, tá ok? Então, tivemos aí o conceito de frações. Vamos agora mostrar os termos de uma fração. Termos de uma fração. A fração tem 2 termos, o denominador e o numerador. Denominador é um número colocado sob o traço de fração, isto é, abaixo do traço de fração, né? O denominador indica em quantas partes foi dividido o inteiro, né? Tá ok? Numerador é um número colocado sobre traço de fração, quer dizer, em cima do traço de fração, né? O numerador indica o número de partes que foram tomadas, né? Então, quando eu mostrei aqui 1/2 era um exemplo de fração, o numerador é 1 e o denominador é 2. 2 significa em quantas partes foi dividido e 1 quantas partes foram tomadas. Então, tomou-se um inteiro, dividiu-se em 2 partes e tomou uma. Tomando uma dessas partes, nós temos a fração 1/2. 3/4. Tomou-se um inteiro, dividiu-se em 4 partes e tomou-se 3 dessas partes, correspondendo à fração 3/4. Ok? Vamos resolver o exercício para a gente entender como representar em disco de frações. Representar em disco de frações as frações abaixo. Eu tenho 1/2, 2/3, 5/8 e 7/9. Então veja bem, o que nós vamos fazer aqui? O item A, como eu vou representar o meio? Eu vou pegar um disco, vou dividir ele ao meio. Por quê? O denominador significa quantas partes foi dividido. Foi dividido em 2 partes. E o numerador, uma parte foi tomada. Então, eu risquei essa parte aqui. Então, essa parte achuriada corresponde à fração 1/2. Tá? O item B, 2/3 significa que eu vou dividir em 3 partes e vou tomar 2 dessas partes. Então, eu dividi em 3 partes e tomei 2 dessas partes. Portanto, 2/3. Aqui, 5/8, eu dividi o disco em 8 partes e tomei 5 dessas partes. 1, 2, 3, 4, 5. Essas partes que foram achuriadas correspondem à fração 5/8. Aqui, 7/9, dividi em 9 partes iguais e tomei 7 dessas partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Corresponde à fração 7/9. Tá bom? As frações, elas são classificadas em fração própria, fração imprópria e número misto. Uma fração própria é a fração cujo numerador é menor que o denominador. Quando você tiver o numerador menor que o denominador, como 3/4, 5/6 e 7/8, como o numerador é menor que o denominador em todas elas, nós denominamos de fração própria, porque realmente
corresponde apenas às partes de um inteiro, tá ok? Fração imprópria é a fração cujo numerador é maior ou igual ao denominador. Esta fração ela não corresponde apenas uma só parte, apenas partes. Corresponde também junto com as partes do inteiro. Por isso que é a fração imprópria. É a fração cujo numerador é maior ou igual ao denominador. 4/3, como 4 é maior do que 3, aqui eu tenho, não tenho apenas partes, eu tenho inteiro e partes. 8/5 também, ó, eu tenho um inteiro e 3/5. E 3/3 eu tenho um inteiro, é uma fração, mas não é fração própria, é a fração imprópria, né? Não é no pé da letra. Então, quando o numerador for maior que o denominador, eu tenho frações impróprias. E, por último, o número misto. É a fração formada por uma parte inteira e uma parte fracionária. Aqui eu tenho 1 inteiro e 3/5. A parte inteira 1, a parte fracionária 3/5. Aqui eu tenho 2 inteiros e 1/4. A parte inteira 2, a parte fracionária 1/4. 10 inteiro e 1/2. A parte inteira 10, a parte fracionária 1/2. Tá? Já podemos resolver a questão número 2, que diz classificar as frações abaixo, A, B, C, D, E, F, classificar em frações própria, imprópria ou número misto, tá ok? Resolução. O item A, 1/3. Como o numerador é menor do que o denominador, é uma fração própria. 6/5, como o numerador é maior que o denominador, é uma fração imprópria. 3/4, fração própria, porque o numerador é menor do que o denominador. 4/3 é uma fração imprópria, porque o numerador é maior que o denominador. E esta fração aqui é formada por uma parte inteira e uma fracionária, 1 inteiro e 2/5, nós temos um número misto. E 4/4, como o numerador é igual ao denominador, nós temos uma fração imprópria, porque a fração imprópria é quando o numerador é maior ou igual ao denominador, tá ok? Então está resolvido a nossa questão número 2. Tá. Vamos agora aprender transformação de uma fração imprópria em um número misto. Então, eu tenho uma fração imprópria, eu quero transformar essa fração imprópria em um número misto. Então, vamos à regra. Para se transformar uma fração imprópria em um número misto, basta dividir o numerador da fração pelo seu denominador, né? Dividir, fazer uma divisão, e onde o quociente da divisão é a parte inteira do número misto, né? O resto é o numerador da parte fracionária e o divisor é o denominador da parte fracionária. Então, vamos entender isso daí fazendo o exercício número 3. Transformar as frações impróprias abaixo em números mistos. Então, eu tenho frações impróprias, onde o numerador é maior do que o denominador. 15/7, 8/3, 13/4 e 8/5. Vamos à resolução. Como é que eu vou resolver isso aqui? O item A, que é 15/7, eu vou fazer uma divisão. Vou dividir 15 por 7. Né? Vou dividir 15 por 7. Pessoal, numa divisão, eu tenho o dividendo, tenho o divisor, tenho o quociente e o resto. Dividindo 15 por 7, cabe 2. Eu faço 2 vezes 7, 14. Para 15, 1. Então, o resto é 1, o dividendo é 15, o divisor é 7, o quociente é 2 e o resto é 1. Então, para transformar uma fração imprópria em um número misto, eu faço essa divisão. E agora, o quociente, que é 2, passa a ser a parte inteira do número misto. O resto é o numerador e o divisor é o denominador. Então, 15/7
é a mesma coisa de 2 inteiros e 1 sétimo, tá ok? 8 terços, vou dividir 8 por 3. Aí cabe duas vezes. 2 vezes 3, 6, para 8, 2. Aí fazendo aqui eu tenho 2 inteiro, que é o quociente, o resto 2, o divisor 3, então 2 inteiro e 2 terços. Da mesma forma, 13 quarto, 13 por 4 dá 3, eu faço 3 vezes 4, 12 para 3 e 1. Então fica 3 inteiro, o resto 1 e 4, né? A D, 8 quintos. 8 dividido por 5 dá uma vez só. 1 vezes 5 é 5, para 8, 3. Aí, isto é 1 inteiro e 3 quintos, né? O quociente é a parte inteira, o resto é o numerador e o divisor é o denominador, tá ok? Então, nós fizemos a transformação de uma fração imprópria em número misto. Agora vamos fazer o contrário. Vamos transformar um número misto em uma fração imprópria. Para se transformar um número misto em uma fração imprópria, conserva-se o denominador do número misto e para o numerador da fração imprópria, multiplica-se o número inteiro pelo denominador e adiciona-se ao numerador do número misto. Vamos mostrar isto na prática, né? Quer dizer, para se transformar um número misto em uma fração imprópria, conserva-se sempre o denominador do número misto e para o numerador da fração imprópria, multiplica-se o número inteiro pelo denominador e adiciona-se ao numerador do número misto. Então vamos lá, vamos trocar isso aí em miúdos. Transformar os números mistos abaixo em frações impróprias, que eu tenho. Item A, 2 inteiros e 1 terço. O item B, 1 inteiro e 1 quinto. O item C, 3 inteiros e 2 quintos. 2 inteiros e 1 terço. O que é que eu vou fazer? Eu vou conservar o denominador e vou multiplicar a parte inteira pelo denominador e adicionar ao numerador da parte fracionária, que vai ser o numerador da fração imprópria. Então, eu faço, ó, primeiro eu conservo 3, aí faço 2 vezes 3, 6, mais 1, ó. 2 vezes 3, mais 1 sobre 3. Produto e soma, eu faço primeiro o produto. 2 vezes 3, 6, mais 1 sobre 3. 6 mais 1, 7 sobre 3. Se eu quiser conferir, aí eu faço a divisão, vou voltar para o 2 inteiro e 1 terço. Tá ok? 1 inteiro e 1 quinto, vou conservar o denominador, que é 5. Aí faço 1 vezes 5 mais 1. 1 vezes 5 mais 1. 1 vezes 5, 5 mais 1. 5 mais 1, 6, né? Sobre 5. Então, 1 inteiro e 1 quinto corresponde a 6 quintos. Tá ok? Agora eu tenho o número misto, 3 inteiros e 2 quintos. 3 inteiros e 2 quintos. Como é que eu faço? Conservo o denominador 5, sempre conservar, aí faço 3 vezes 5 mais 2. 3 vezes 5 mais 2. 3 vezes 5, 15, mais 2. 15 mais 2, 17. E conservando o denominador, 5. Se eu quiser verificar se está correto, é só dividir 17 por 5 e verificar se chega a 3 inteiros e 2 quintos, porque nós aprendemos transformação de uma fração imprópria em um número misto e, inversamente, um número misto em uma fração imprópria, tá? Então, nós vimos o conceito de frações, os termos de uma fração, a sua classificação em fração própria, imprópria e número misto, transformação de um número misto de uma fração imprópria em número misto e transformação de um número misto em fração imprópria, tá bom? Então, acabamos a nossa aula, espero que vocês tenham entendido, tá? Até a nossa próxima. Um abraço a todos.